O povo de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Adoravam e cultuavam falsos deuses. Com isto, o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então o povo clamava ao Senhor que os libertasse das mãos dos filisteus. Manoá era um homem de Zorá, da tribo de Dan, e sua mulher era estéril, e com isto, não lhe gerava filhos. Um anjo do Senhor apareceu à sua mulher e trazia uma mensagem. O anjo disse que ela teria um filho, e por meio dele, Deus livraria o povo de Israel. Com isto, o anjo lhe instruiu quanto à educação do menino. Sobre sua cabeça não passaria navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Depois disso, a mulher correu para casa e contou tudo ao marido, dizendo: Um homem veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, envia outra vez o homem, e nos ensine o que devemos fazer ao menino, que há de nascer. O Senhor ouviu a sua oração. No outro dia, estava sua mulher no campo. De novo, apareceu-lhe o anjo. Com isto, correu e foi chamar o marido. E o marido perguntou-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E o anjo disse: Eu sou. Manoá e sua mulher não sabiam que aquele a quem eles se dirigiam era o próprio Jesus Cristo. Eles tomaram um cabrito e fizeram um sacrifício ao Senhor. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama e desapareceu. Após um tempo, nasceu o menino. Seu nome era Sansão. Sansão cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a incitá-lo para o campo de Maanedã, entre Zorá e Estaol. Descendo Sansão a Timnate, viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu a seus pais, disse-lhes: Vi uma mulher em Timnate, quero a por mulher. Então, seus pais lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E Sansão insistia, porque a mulher era formosa à vista. Mas seus pais não sabiam que isto vinha da parte do Senhor, pois Deus buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Descendo Sansão e seus pais a Timnate, eis que um leão rugindo lhe saiu ao encontro. O Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. E desceu e falou com aquela mulher. No outro dia, Sansão voltou para tomar a esposa. E apartando-se do caminho, foi ver o corpo do leão que havia matado. E nele havia um enxame de abelhas com mel. Tomou do mel e comendo dele, deu também a seus pais. Porém, não lhes deu a saber que tomou no corpo do leão. Sansão casou-se com aquela mulher e deu um banquete. Durante a festa, Sansão propôs lançar um enigma, dizendo: Vou propor um enigma, para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas, vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: Apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Então, disse Sansão: Do comedor saiu comida,
e do forte saiu doçura. Passou 3 dias, e eles não conseguiam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos declarar o enigma. Do contrário, queimaremos a ti e a casa de teu pai. Temendo por sua vida, a mulher de Sansão chorou diante dele durante os 7 dias. Dizia que ele não a amava, pois lançou um enigma, e nem mesmo a ela o revelou. Ao 7º dia, depois dela tanto insistir, Sansão revelou o enigma, e ela foi contar aos homens. Assim no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem persuadido a minha mulher, nunca teriam descoberto o meu enigma. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Tomado de ira, desceu ao povo ascalonita, e matou 30 homens. Tomou suas vestes, e deu aos que declararam o enigma, e subiu à casa de seu pai. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão foi visitar a mulher. Porém, o pai da jovem não o deixou entrar, e disse-lhe que ela foi dada por mulher ao seu amigo. Com isto, Sansão disse: desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Sansão pegou 300 raposas, amarrou-as, 2 a 2 pela cauda, prendeu uma tocha em cada par, e largou-as nas plantações dos filisteus. Assim, incendiou tanto os feixes, como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque o sogro lhe tirou a mulher, e a deu ao amigo dele. Então os filisteus subiram, e queimaram a mulher, e o pai dela. Sabendo disso, Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não descansarei, enquanto não me vingar de vocês. Sansão atacou-os com grande fúria. Depois desceu, e habitou numa caverna de Etã. Os filisteus subiram a Judá. Os homens de Judá perguntaram-lhes: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão, para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós, por que nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. A história conta que amarraram Sansão com 2 cordas novas, e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele perto de Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, a fim de o capturar. Porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Sansão achou uma queixada de jumento, tomou-a, e com ela matou 1.000 homens. Após a matança de 1.000 homens, ele teve grande sede, e clamou ao Senhor. Então, o Senhor fendeu a cavidade da queixada do jumento, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou as forças, e reviveu. Certo dia, Sansão foi a Gaza e conheceu uma prostituta, e passou a noite com ela. Logo os homens daquela cidade souberam que Sansão estava lá, e se reuniram e esperaram a noite toda, junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Então levantou-se,
agarrou os portões da cidade, com os 2 batentes, e os ergueu junto com ambas as trancas, colocou-as sobre os ombros, e as levou para o alto da colina, que fica em frente de Hebrom. Depois de um tempo, Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela, e lhe disseram: tente seduzi-lo, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Com grande astúcia, Dalila seduziu Sansão, para descobrir o segredo da sua força. Sansão lhe disse: se me amarrarem com 7 cordas novas, eu perderia a minha força, e ficaria como qualquer outro homem. Dalila havia escondido homens no quarto. Ela os chamou, mas Sansão arrebentou facilmente as cordas que prendiam as suas mãos. Dalila se fez de vítima, e disse: você zombou de mim e me mentiu. Dalila insistiu e mais 2 vezes Sansão a enganou. Então Dalila lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Sansão caiu no desespero, e lhe contou o seu mais profundo segredo. Jamais se passou navalha sobre minha cabeça, pois sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se fosse rapado, a minha força se afastaria de mim, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Dalila viu que ele falou a verdade. Com isto, mandou chamar os príncipes dos filisteus, para que subissem mais uma vez. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então Dalila o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças de sua cabeça. Dalila acordou Sansão, dizendo que os filisteus chegaram. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e vencerei. O que ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele girava um moinho no cárcere. Passado algum tempo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram, para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. E eles diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo, aquele que multiplicava os nossos mortos. Tiraram Sansão do cárcere, e o injuriavam diante de todo o povo. Sansão disse ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Naquela ocasião, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado, havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo a desgraça de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor, e disse: peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Sansão abraçou as 2 principais colunas do meio, em que se sustinham a casa, forçou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: que morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia. Na sua morte, Sansão matou mais de que em toda a sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram o seu corpo, subiram com ele, e sepultaram-o entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou Sansão a Israel, por 20 anos. Esta história nos ensina que sem Deus, nada somos. Como acabaria esta história, se Sansão permanecesse na lei de Deus?
Deixe seu like, curta e compartilhe, e se inscreva, para não perder os próximos vídeos.